Fala gurizada, olha eu aqui de novo para falar de Grêmio. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa seu like, né? Se o conteúdo for bom, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com um amigo e vamos lá para os assuntos que a gente tem a tratar hoje. Vamos começar aqui pela situação do volante Kaique do Juventude. Está sendo muito falado aí durante essa semana, desde o fim de semana na realidade. Realmente, a notícia que chega é que o Grêmio procurou o jogador, inclusive já tem um acerto com o jogador. Ele tem 29 anos, ele jogou nos times do interior de São Paulo, passou por Ferroviário, Ituano, Portuguesa, né? Antes de estar no Juventude, ele estava no Ceará, foi para o Juventude, ano passado fez uma excelente temporada, foi um dos destaques do time, mas esse ano acabou se lesionando, voltou agora nos últimos jogos, tem feito bons jogos e o Grêmio tem olhado de perto para esse jogador. Fizeram um acerto entre os dois. O jogador ele tem um contrato com o Juventude até o final desse ano. Então ele já está livre aí para assinar um pré-contrato a partir de junho, julho, ele já pode assinar um pré-contrato com o clube e sair de graça no final do ano. Mas o Grêmio tem interesse na contratação imediata do jogador. O Grêmio quer contar com esse jogador agora nessa janela de junho. O problema é que o Juventude não está disposto a liberar o jogador tão facilmente. O Grêmio fez uma proposta de $1 milhão pelo jogador e o Juventude não aceitou. O Juventude entende que o Grêmio é um adversário direto na briga contra o rebaixamento. E o Grêmio e esse jogador saindo do Juventude e indo para o Grêmio, duas coisas acontecem. O Juventude se enfraquece e o Grêmio se fortalece com a chegada dele. E sendo assim, o Juventude ainda teria mais possibilidades de acabar sendo rebaixado no campeonato. Em contrapartida, essa proposta de $1 milhão do Grêmio, o Juventude solicitou $2 milhões. E, até onde eu sei, as informações que chegaram até agora é que por esse valor o Grêmio encerra a negociação. Ou o jogador vem por $1 milhão agora na janela, ou existe a possibilidade dele assinar um pré-contrato e acabar vindo aí no final do ano de graça sem nenhum custo para o tricolor. Mas pelo valor que o Juventude está pedindo, nós já sabemos que ele não virá. No vídeo de ontem eu já falei aqui sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio, trataram sobre diversos assuntos. Eu falei ontem mais sobre a questão financeira, mas hoje eu vou abordar um outro lado, um outro assunto, ou assuntos que foram tratados lá. E o primeiro que me chamou a atenção foi o valor que o Grêmio estipulou para a venda de jogadores nesse ano, que foi um valor total, um montante total a ser arrecadado de R$136 milhões. O Grêmio até agora, com a venda de jogadores, já conseguiu arrecadar 81 milhões. Para fechar o cálculo aí, o Grêmio precisa vender jogadores e chegar num valor de pelo menos 55 milhões de reais. E a notícia que chega é que alguns jogadores já estão na lista para venda, empréstimo, liberação. A venda, claro, o dinheiro entra no cofre do clube e aí compõe esse orçamento de 136 milhões de reais. O que a gente sabe até agora é que os jogadores que provavelmente podem ser vendidos são os jovens ali, o Serrote, lateral direito, também o jogador Alisson, que tem entrado nos jogos, tem atuado bem, mas é uma possibilidade de venda, porque é um jogador novo, está surgindo agora. O Grêmio entende como uma oportunidade aí de fazer um dinheiro com esse jogador. Também temos aí a possibilidade de ser vendido o jogador Jardiel. Ele até chegou a estrear no profissional, não teve um muito bom desempenho, acabou voltando ali para uma categoria de base e hoje sabe-se que ele está à disposição aí para ser vendido no mercado. Também existem outros jogadores aí que podem ser vendidos. Um deles é o Pavon, o Pavon já tem uma situação toda com a torcida já está desgostosa com o futebol dele e ele pode ser vendido aí desde que a proposta chegue de maneira adequada. Já houve aí ventilando notícias de que o futebol mexicano andou procurando ele aqui, fazendo algumas sondagens, mas não chegou nenhuma proposta aí na mesa do Grêmio. Também foi falado sobre a possível venda de Cristaldo. Cristaldo, o Grêmio não quer liberar a qualquer custo, entende que vai dar rodagem para o jogador, principalmente agora com a lesão do Monsalve, mas até onde foi falado, pelo valor certo, o jogador pode ser vendido. Até porque tem a questão do jogador ser estrangeiro, o Grêmio tem muitos jogadores estrangeiros, isso aí tem complicado um pouco a vida do treinador na hora de fazer a escalação. E também existem outros jogadores
que podem sair, como por exemplo o Vila Sante, apesar de ter renovado um contrato recentemente, o Grêmio fez isso mais para aumentar o valor da multa rescisória do jogador do que propriamente para contar com ele até 2029, que é o prazo do contrato. Claro que ele não vai sair por qualquer valor, assim como o Cristaldo também tem que ser uma proposta que seja condizente com o futebol que ele tem apresentado, com o que ele pode render aí no time. E também temos outros jogadores, como por exemplo o João Lucas e o Mike, que são jogadores que devem sair por empréstimo, né? O João Lucas ele tem um contrato com o Grêmio até 2026, o Mike também. O Mike já está praticamente acertado com o Novo Horizontino, vai por empréstimo, só tem a questão do acerto ali do salarial dele, para ele ir para lá, o Novo Horizontino não quer pagar o mesmo salário que ele recebe no Grêmio, ele vai ter que baixar essa pedida, porque o Grêmio também não está disposto a emprestar o jogador e pagar parte do salário. E também o João Lucas, a gente sabe que quando voltar de lesão, deve ser emprestado. Um outro assunto que também foi tema de debate e foi acertado nessa reunião que aconteceu ontem, foi a situação da calçada da fama do Grêmio. Primeiramente ali a situação de mulheres poderem ser indicadas para ter seus nomes ali, seus pés na calçada da fama do clube, né? Nunca foi proibido, mas agora isso está explícito lá no regulamento que elas podem ser indicadas. Também houve a mudança quanto o número de assinaturas necessárias para propor um nome para a calçada da fama, né? Até a reunião de ontem eram 20 assinaturas para poder levar esse nome à discussão se entraria na calçada da fama ou não, mudou para 50 assinaturas, então ficou mais criterioso. Uma outra mudança que teve é que eram indicados 2 nomes por ano, e agora poderão ser indicados até 3 nomes. Uma outra situação também foi a questão dos jogadores, treinadores, para eles terem o nome lá estampado na calçada da fama, se jogadores ou treinadores da ativa, eles devem deixar de trabalhar quando eles estiverem aposentados, né, não tiverem mais, o jogador não estiver mais jogando, o treinador não estiver treinando mais nenhum clube, aí sim ele pode ser indicado e vir a ter o seu nome ali na calçada da fama. Isso muito por causa da situação do Roger, né? Teve toda uma polêmica aí, torcedores até vandalizaram, por causa da situação do Roger ter ido treinar o nosso grande rival internacional. E em algumas entrevistas ali ele deixou até entender que talvez fosse colorado, isso aí irritou bastante a torcida gremista e também alguns membros da direção. Mas, quanto a ele, não vai mudar nada, né? Ele foi indicado e o nome dele está lá pela regra antiga, então vai ser mantido. Muda para as próximas indicações, nos próximos momentos já vai ser essa regra nova que foi debatida ontem. E por último, sobre a eleição do Grêmio, que vai acontecer aí em breve, e os candidatos já estão se movimentando aí, fazendo alianças. Vão ter pelo menos 4 chapas para disputar. Os 2 nomes mais fortes são o Denis Abraão e o Paulo Calef. O Paulo Calef, ele foi o cara que trouxe o Luizito Soares para o Grêmio, né? E parece aí, ele deu indícios de que a chapa que vai compor com ele vai ter 2 apoiadores aí muito fortes. Ele postou hoje essa foto aqui nas redes sociais, né? E ali a gente vê que tem 2 sombras junto à silhueta dele, vamos dizer assim. E dá nitidamente para ver que essas sombras aí fazem referências ao Darley e ao Michael. Michael já deu entrevistas aí dizendo que tinha vontade de trabalhar no Grêmio, queria voltar para o Tricolor, né? Mas tinha muita mágoa aí, ressentimento com a atual direção, e talvez aí com o Paulo Calef ele possa assumir uma posição no Grêmio. E o Darley é um nome muito forte, né, para um apoio ao Paulo Calef, porque juntamente com o Darley, juntamente com ele, vai passar aí pelo primeiro crivo, que é a votação interna, né, dentro do conselho, para depois ir a campo, para ter aquela votação geral, onde todo sócio pode votar. Então entende-se que o Darley apoiando ele, essa primeira fase aí já está praticamente vencida. E por hoje é isso, então reforçando para vocês, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta o que você achou dessas informações, né? Isso aí vai ajudar muito a gente a crescer no canal. O canal começou agora, mas a gente tem aí expectativa de crescimento, melhorar aqui o nosso cenário, fazer uma vinheta, colocar uma música de fundo, tudo isso aí para o vídeo ficar mais agradável para vocês. Valeu?